Olá, caro discípulo. Estamos então agora no nosso estudo número 3, no nosso passo a passo. No encontro anterior nós conversamos sobre o pecado, que é motivado pela rebelião e a desobediência a Deus, e que o pecado levou o ser humano a distanciar-se de Deus. E que, conforme Romanos 3:23, todos, absolutamente todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Talvez você tenha ficado desconfortável com o estudo 2, entendendo que somos pecadores e somos incapazes de nos chegarmos e nos aproximarmos de Deus pelo nosso próprio esforço. Mas nós temos uma boa notícia, é que Deus salva pecadores. Pecadores não salvam a si mesmos de nenhuma forma, nem dividem a glória da salvação com Deus. A religião, de alguma forma, tenta iludir a gente. Talvez já te iludiu, me iludiu, com essa afirmação que todos os caminhos levam a Deus. Isso, de certa forma, é mentira, porque em João 14,6, Jesus está dizendo que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o próprio e a única via de acesso a Deus. Ele não apenas guia as pessoas para Deus, como também personifica a verdade absoluta e essência da vida verdadeira em nós. Portanto, qualquer pessoa que deseje se conectar com Deus, compreender a verdadeira essência dessa existência, precisa fazer isso através do relacionamento com Jesus. Jesus está afirmando que a relação com Deus não é apenas uma questão de seguir um conjunto de regras, de listas, de ritos. É sobre um relacionamento pessoal com Jesus, que é a ponte para o relacionamento com Deus Pai. Você vai ler lá em Isaías 59:2, que as nossas próprias transgressões criaram um abismo entre nós e o Eterno. Enquanto que 2 Coríntios 4:4 revela que essas forças externas, lideradas pelo Deus desse século, atuam para manter essa cegueira e essa separação. E é claro, Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 3, verso 10 e 11, diz que não há um justo sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Ou seja, em primeiro lugar, não há ninguém justo aos olhos de Deus. Em segundo lugar, ninguém entende o que é bom. Em terceiro lugar, todos são incapazes de procurar a Deus. Você vai ver aí na sua apostila, no seu estudo, que o ser humano está tentando ligar os dois abismos ali, o pecado que causa o abismo, pela religião, pelas boas ações, pelo mérito próprio, se amoldando a essas ideias. Mas na verdade nós somos não regenerados. O homem, o ser humano não regenerado, ele está escravizado pelo pecado. Romanos 8:34. O ser humano é filho do diabo. Romanos 8:44. Rebelde com Deus. Deuteronômio 9:24. Cego para com a verdade. 2 Coríntios 4:4. E corrompido, conforme Jó capítulo 15, verso 16. Mas graças a Deus, o pecado e o diabo não possuem a última palavra sobre as nossas vidas. A última palavra sempre é de Deus. A isto a Bíblia chama de soberania. Apenas Deus é soberano. Se você ler Efésios 2, do 1 ao 5, você vai ver que a decisão da salvação não é do ser humano. Porque por causa do pecado, o ser humano está morto e debaixo da ação do maligno. Você já viu algum morto tomar alguma decisão? É possível para um morto pedir ajuda para salvá-lo? É isso que o pecado causa. É isso que uma pessoa não regenerada é. Ela é morta. E de acordo com Jonas 2:9, a salvação do ser humano vem do Senhor. Mas como Deus ele providenciou a salvação e a libertação ao ser humano? Não foi através da religião, do mérito, mas foi através de seu Filho Jesus. E aí, em Romanos 5:8, nós vamos ler claramente que ainda quando éramos pecadores, fomos salvos em Cristo Jesus por causa do amor de Deus por nós. Paulo, escrevendo a Timóteo na sua primeira carta, capítulo 1, verso 15, vai relembrar o jovem Timóteo que somos salvos em Jesus apenas. E por causa do amor de Deus por nós. Mesmo quando estamos distante dele, ele nos salvou em Jesus. E isso nós chamamos de graça.
algo muito bom que não merecemos, não merecíamos, mas que ainda assim Deus quis dar de forma gratuita, sem esperar nada em troca. E aí você vai ver na ilustração aí da sua apostila, o que une esse abismo, o que rompe esse abismo do pecado é a cruz, é a salvação em Cristo Jesus. Resumindo, o ser humano não regenerado está morto em pecado e sua vontade está escravizada à sua natureza má e aprisionado pelo mal. Mas apenas a graça de Deus em Cristo Jesus pode nos libertar de tudo o que nos aprisiona e nos salvar para Ele mesmo. É uma ação de Deus que começa com Ele e não em nós. Deus tomou a iniciativa de nos reconciliar com Ele através da morte do seu Filho Jesus. E essa ideia de reconciliação, de reconciliar, é pôr fim à hostilidade e ao distanciamento. E nós vamos compreender que quando Jesus Cristo morre e ressuscita, a ressurreição de Jesus Cristo é a prova de que tudo foi realmente realizado para que você e eu voltássemos a sermos uma nova criação de Deus, regenerada. 2 Coríntios 5,17 vai dizer que, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Nas palavras do apóstolo Paulo, nós fomos reconciliados com Deus. E isso é um ato espontâneo dele. E que através da reconciliação, Deus permite que esse relacionamento rompido seja restaurado e que haja cura. Ou seja, Deus, em Jesus, nos salva da morte eterna, nos libertando da influência do pecado, do mal e do diabo. Vamos relembrar? Por causa do pecado e do diabo, o ser humano está distante de Deus. Por causa disso, nenhum ser humano consegue buscar a Deus. E Deus vem em direção a você e a mim, ao ser humano, em Jesus Cristo, para salvar-nos, para te salvar, para me salvar. E a salvação é uma decisão de Deus que não depende de ninguém. Por isso, encerramos esse encontro, esse estudo, terminando com Romanos 6,22. Mas agora que vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Por isso nós vamos, no próximo encontro, falar de como que Deus escolhe o ser humano para a salvação. Nos vemos até lá.